Fala, moçada, beleza? Vamos falar um pouquinho de força eletrostática agora, tá? Nós falamos na aula anterior sobre condutores isolantes, né? Processos de eletrização. Vimos o processo de eletrização por atrito, por contato, por indução eletrostática, né? E agora a gente vai verificar como calcular a força que vai aparecer entre eles, né? Lembrando que quando eu tenho cargas de mesmo sinal ou mesmo nome, aparece força de repulsão, né? E quando as cargas são de sinais diferentes ou nomes diferentes, há uma força de atração. Para a gente falar sobre isso, é necessário a gente rever pelo menos duas situações de cálculo de grandezas vetoriais, né? Uma é quando a gente aplica a lei dos cossenos, tá? A gente aplica a lei dos cossenos, que é uma situação parecida com essa, onde eu tenho um vetor B que será uma força, né? Um vetor A que será outra força, formando um ângulo alfa. O vetor resultante é a soma dos dois, e a gente soma isso pela lei dos cossenos, certo? Lei dos cossenos, que está aí, ó. Esse R aqui é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados dos vetores A e B, mais o produto duas vezes o produto deles pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Então, isso aqui é importante a gente lembrar, porque a gente vai utilizar isso em alguns casos aqui. Tudo bem? Uma outra situação possível é quando nós temos que fazer a decomposição do vetor força, no caso aí, né? A decomposição ou calcular suas componentes ortogonais, tá? Decomposição dos vetores ou componentes ortogonais. Então eu tenho uma situação parecida com essa, né? Onde eu tenho aqui uma força F, né? Essa força F, ela forma um ângulo alfa aqui, com o eixo X, e ela tem uma componente no eixo X, que a gente chama de Fx, e uma outra componente no eixo Y, que a gente chama de Fy, tá? Essas componentes são o efeito dessa força nesses eixos aqui, tudo bem? Como é que a gente calcula isso? A gente vai fazer a decomposição calculando Fx, fazendo Fx igual a F vezes cosseno do ângulo. Muito importante lembrar que o ângulo tem que ser entre a força F e o eixo X, para eu poder aplicar essa fórmula, tá? Se for o ângulo de cima, se o exercício fornecer o ângulo com o eixo Y, eu tenho que buscar o ângulo com o eixo X. Senão eu tenho que inverter a função de cosseno para seno. Tudo bem? E o Fy vai ser F vezes seno do ângulo. Seno do ângulo formado entre a força F e o eixo X. Tranquilo? Então essas três formulinhas vão ser bastante importantes para a gente resolver os exercícios que vão aparecer a seguir. Tranquilo? Vamos falar da lei de Coulomb. Quando você coloca dois ou mais corpos carregados próximos um do outro, eles vão trazer um efeito, né? Eles vão se... como é que a gente pode dizer, né? Os dois ou três corpos, eles vão interagir de modo que vai aparecer uma força entre eles. Essa força pode ser de atração ou de repulsão. Então tem aqui três situações, né? Cargas de sinais diferentes, ó, mais e menos, eu vou ter uma força de atração. Carga de sinais iguais, mais ou menos, nós vamos ter uma força de repulsão, tá? Lembrando que essa força que A exerce, que Qzão exerce em Qzinho, ou Qzinho exerce em Qzão, é a mesma força. Uma é F, outra é menos F em função do quê? Que é um vetor oposto, né? O sentido é contrário. Tudo bem? Então como é que a gente vai calcular essa força entre duas cargas, né? Nós vamos pegar aqui, ó, força elétrica é igual constante eletrostática, tá? Constante eletrostática, normalmente a gente vai trabalhar com vácuo, multiplicado pelo produto do módulo das cargas, dividido pelo quadrado da distância, tá? Pelo quadrado da distância. Então, essa fórmula a gente vai aplicar agora para resolver os exercícios envolvendo
cargas elétricas. Tudo bem até aí? Quando for várias cargas, a gente vai ter que fazer uma soma vetorial até reduzir a uma só. Tá? Quando a gente fala soma vetorial, isso não implica que seja uma soma algébrica. Pode ser uma soma algébrica, mas pode ser uma diferença também. Cada caso é um caso, a gente vai ter que avaliar a situação que o exercício nos fornece. Tá? Então, o valor da força entre duas cargas independe da existência de outras no sistema. A gente vai analisar sempre duas a duas, correto? A resultante da ação de várias cargas sobre uma delas é igual à soma vetorial. Então é isso aqui que a gente vai ter que ficar atento, tá? É uma soma vetorial. Tudo bem? E aí a gente vai para os exercícios para ficar bem claro aí como é que a gente vai trabalhar. É uma parte da física fácil, é uma parte da física bacana de trabalhar, a gente só tem que tomar cuidado com a parte da matemática, tá? Tudo bem, gente? Então vamos resolver o exercício agora. Ó, em 1785, Charles Augusto de Coulomb, com o auxílio de uma balança de torção, investigou a interação entre cargas elétricas. A balança é composta por uma haste isolante com duas esferas em suas extremidades, sendo uma isolante, contrapeso, e a outra condutora, como mostra a figura abaixo. Todo o conjunto é suspenso por um fio de torção. Quando o sistema está em equilíbrio, a esfera condutora é carregada com uma carga Q1 e a outra esfera com a carga Q2. É aproximada da esfera metálica. O sistema sofre uma torção que depende do sinal e intensidade das cargas. Com isso, é possível determinar a força de interação entre as esferas carregadas em função do ângulo de rotação. Assim, assinale a alternativa que descreve a lei de Coulomb. Então, vamos ver. Lembrando, né, que a lei de Coulomb, qual que é? Né? A lei de Coulomb fala que a força eletrostática, né? Força elétrica é igual a uma constante eletrostática que multiplica o módulo das cargas, né, dividido pelo quadrado da distância. Essa é a lei de Coulomb. Então vamos ver quem é que se refere a ela. Letra A. A força elétrica é proporcional ao produto das cargas. Proporcional ao produto das cargas. Olha aqui, ó. Né? Proporcional. Se isso aumenta, isso aumenta. Se isso diminui, isso diminui. É proporcional ao produto das cargas? Até aí tá beleza, é. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Correto. A alternativa aqui é a alternativa A. Exercício 2. Exercício 2. Coloca-se no vácuo duas cargas elétricas iguais. Duas cargas elétricas iguais, certo? Bom, a uma distância de 2 metros uma da outra. Então vamos dizer que nós temos aqui. São duas cargas iguais, né? Então vou chamar de Q, uma carga. Eles estão a uma distância D. E aqui eu tenho uma outra carga Q também. Então a distância delas é D, que é 2 metros, certo? Bom, são cargas iguais, né? Então são cargas que têm também o mesmo sinal. Então aqui vai aparecer o que? Força de repulsão. Tá? Força de repulsão. Essa força de repulsão é a força elétrica que a gente vai calcular. E essa força de repulsão é 3,6 vezes 10 ao quadrado, Newton. E a constante eletrostática, o K, é 9 vezes 10 a nona. Então a gente vai calcular aqui qual é o valor das cargas no sistema internacional, né? Tem que ser em Coulomb, né?
Então a força elétrica ela é igual a constante eletrostática vezes o módulo, né, do produto dessas cargas, ou o produto dos módulos dessas cargas dividido pelo quadrado da distância. A força é 3,6 vezes 10 ao quadrado. Isso é igual. A constante é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, que multiplica K vezes K, ou melhor, Q vezes Q, né? É Q ao quadrado. E a distância é de 2 metros, então 2 ao quadrado. Então vai ficar 3,6 que multiplica 10 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado aqui embaixo fica 4, eu vou passar multiplicando do outro lado, tá? Então vai multiplicando lá. E o 9 vezes 10 a nona, que está multiplicando, ele vem aqui dividindo. Isso vai ser igual ao valor das cargas ao quadrado. Tranquilo? Então vamos lá. 3,6 vezes 4, né? 3,6 vezes 4 vai dar 14,4. Então, 14,4 vezes... Não, 14,4 vezes 10 ao quadrado, dividido por 9 vezes 10 a nona. Certo? Isso é igual a quem? A carga ao quadrado. Então agora eu vou pegar o 14,4 e vou dividir por 9. Tá? Isso dá 1,6. Então vai ficar aqui 1,6 multiplicado por 10 ao quadrado. Esse 10 a nona que está no denominador, eu passo ele para o numerador, do mesmo lado, né? E o expoente vai ficar negativo, tá? Isso é igual a carga ao quadrado. Então, ó, a carga ao quadrado vai ser igual a 1,6 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9, mantém a base, somos expoente, 2 mais menos 9 vai dar menos 7. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que eu faço aqui agora? Ó, eu vou ter aqui que Q é igual a raiz quadrada de 1,6 vezes 10 a menos 7. Correto? Então, para mim poder extrair a raiz quadrada, esse 10 a menos 7 aqui tem que ser um valor positivo, né? Então eu posso andar essa vírgula uma casa para a esquerda ou uma casa para a direita. Como eu vou extrair raiz quadrada, então é melhor ter 16 aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou andar a vírgula uma casa para a direita. Quando eu ando uma casa para a direita, eu vou subtrair um do expoente. Então vai ficar 10 elevado menos 7 menos 1 dá menos 8. Então agora ficou mais fácil, né? Então a carga, o valor da carga vai ser igual. 16, raiz quadrada de 16 dá 4. Vezes raiz quadrada de 10 a menos 8 vai dar 10 a menos 4 Coulomb. Então, o valor da carga aí é de 4 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Tranquilo, gente? Fácil, né? Exercício 3.
Duas pequenas esferas estão inicialmente neutras. Isso é importante, hein? As esferas estão neutras. Significa que o número de elétrons e o número de prótons em cada uma delas são iguais, tá? De uma das esferas são retirados 5 vezes 10 a 14 elétrons, que são transferidos para outra esfera. Após a operação, as duas esferas são afastadas 8 centímetros no vácuo. Dado carga elementar, né, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, a força de interação elétrica entre as esferas será de... Primeira coisa, nós tínhamos aqui duas esferas, tá? Vamos considerar aqui uma esfera A e aqui uma esfera B. No início, as duas estão neutras. Então, o número de elétrons e o número de prótons são iguais. Depois, ele pega e tira 5 vezes 10 a 14 elétrons de uma esfera e transfere para outra. Então vamos supor que ele pegou da esfera A e mandou para a esfera B esses elétrons. O que vai acontecer com a esfera A? A esfera A vai ficar com uma carga positiva, certo? A carga da esfera A vai ser positiva. Por quê? Porque quando você retira elétrons, fica sobrando prótons, tá? E, consequentemente, a esfera B, a carga da esfera B vai ser negativa. Por quê? Porque recebeu elétrons, então ela está com mais elétrons. Tudo bem? A carga de cada um a gente pode calcular já, né? Fazendo o número de elétrons vezes a carga elementar. Né? O número de elétrons foram 5 vezes 10 elevado a 14 elétrons, multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga de A e de B, né, vai ser 5 vezes 1,6 dá 8, né? E 10 a 14 vezes 10 a menos 19, mantém a base, soma os expoentes, vai dar 14 menos 19, isso dá 5, né? Menos 5. Então, a carga das duas esferas serão de 8 vezes 10 a menos 5 coulomb. Só que uma é mais 8 vezes 10 a menos 5 e a outra é menos 8 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui. Primeira coisa, né? Se a carga de uma é positiva, a outra é negativa, então a força entre elas é de força de atração. Então a gente pode já eliminar a letra E e a letra D. Fica entre essas três aqui, tudo bem? E agora a gente vai calcular quanto é essa força elétrica, né? Então a força elétrica vai ser igual a constante eletrostática, que multiplica o módulo do produto, né, ou produto dos módulos, né, das cargas, dividido pelo quadrado da distância. Então, o que nós temos aqui? A força vai ser igual. A constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a nona, que multiplica módulo das cargas, né? Aí nós temos o módulo das cargas. Então, é 8 vezes 10 a menos 5, que multiplica 8 vezes 10 a menos 5. Tranquilo, gente? Isso dividido pelo quadrado da distância. Qual que é a distância? A distância é 8 centímetros. Não pode trabalhar em centímetros aqui, nós vamos trabalhar em metros. Então, essa distância aqui vai ser de 8 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Divide por 100. Então, fica 8 vezes 10 a menos 2. Não pode esquecer que isso aqui é ao quadrado, tá? Então vamos lá. Força F vai ser igual. Então, ó, 9 vezes 10 a nona, que multiplica. Então eu tenho 8 vezes 10 a menos 5, multiplica 8 vezes 10 a menos 5. Então como é que vai ficar isso aí?
8 vezes 8 dá 64, né? 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 10. Embaixo, 8 ao quadrado, 64. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Certo, gente? Então aqui, ó, f vai ser igual. Então aqui a gente pode simplificar, ó, 64 com 64 vai dar 1. 1 vezes 9, 9. 10 a nona vezes 10 a menos 10 vai dar 10 a menos 1. E aqui embaixo ainda nós temos o 10 a menos 4. Então eu vou passar o 10 a menos 4 para o numerador. Então vai ficar 9 vezes 10 a menos 1 vezes 10 à quarta, né? Quando você passa para o mesmo lado para cima, troca o sinal, era menos 4, ficou mais 4. Então a força vai ser de 9 vezes 10 à terceira Newton. 9 vezes 10 à terceira Newton. É uma força de atração, né? A gente já viu que é uma força de atração. E vai ser de 9 vezes 10 à terceira. Onde que nós temos isso? Atração, intensidade 9 vezes 10 à terceira, letra B. B de bola. Exercício 4. Em determinado meio, uma carga elétrica Q é colocada a uma distância de 1,2 vezes 10 a menos 2 metros de outra carga Q, ambas pontuais. A essa distância, a carga Q é submetida a uma força repulsiva de intensidade 20 newtons. Se a carga Qzinho for reposicionada a 0,4 vezes 10 a menos 2 metros da carga Q, no mesmo meio, a força repulsiva entre as cargas terá intensidade D. Veja bem, a distância anterior era de 1,2 vezes 10 a menos 2. Aí você vai diminuir a distância, tá? Então, vamos supor aqui que tenhamos aqui a carga Q e aqui a carga Qzão, tá? Então, eles vão estar aqui a uma certa distância D, né? No meio onde a constante eletrostática ele chamou de K. Tudo bem? Então, uma das formas de resolver é essa aqui. Eu vou aplicar a fórmula da força elétrica. Como o meio é o mesmo na segunda parte, as cargas são as mesmas também, né? Então, isso aqui, ó, é K, Qzinho e Qzão, isso não vai ser alterado. A única coisa que vai mudar é o quê? É a distância. Mudando a distância, muda a força. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma força de 20 newton. Tá? Força de 20 newton é igual. Então, em cima não vai mudar nada, né? Constante vezes o produto das cargas, né? O módulo das cargas. E a distância aqui é de 1,2 vezes 10 a menos 2. Não pode esquecer que isso aqui é elevado ao quadrado. Então, vai ficar 20 igual constante eletrostática vezes o produto do módulo das cargas dividido por 1,2 ao quadrado dá 1,44. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Certo? Então nós temos aqui que 1,4 vezes 20, né, vai dar 28,8 vezes 10 elevado a menos 4. Isso é igual a constante vezes produto do módulo das cargas. Tranquilo até aqui, gente? Eu não sei quanto vale o Q
eu não sei quanto vale o Qzão, eu não sei quanto vale a constante. Então aqui, né, essa parte aqui a gente não tem como atribuir valores, né? Então vamos deixar assim por enquanto. Eu vou na segunda situação, né? O que acontece na segunda situação? Na segunda situação eu vou ter a minha força, que é justamente o que ele quer que a gente calcule, né? Ele quer que a gente calcule a nova força. E o que é que eu sei? Eu sei que o meu K não muda, a minha carguinha Qzinho não muda e a minha carga Qzão não muda. O que vai mudar agora é a distância aqui embaixo. Quanto que é a distância? Ó? É 0,4 vezes 10 elevado a menos 2. Isso elevado ao quadrado. Certo? Então a minha nova força vai ser igual. Esse produto aqui a gente já conhece, ó. Ele vale 28,8 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui embaixo eu vou ter 0,4 ao quadrado dá 0,16 vezes 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Opa, aqui a gente já facilitou a vida, hein? Ó. 10 a menos 4 no numerador, 10 a menos 4 no denominador. Posso simplificar. E aí eu vou ter que F é igual a 28,8 dividido por 0,16. Quanto que vai dar? 28,8 dividido por 0,16. Isso vai dar 180. Então a nova força de repulsão vai ser de 180 newton. Qual que é a alternativa aí? Alternativa C. Tranquilo, gente? Precisa refazer, tá, esse tipo de exercício para ficar bem legal, bem tranquilo a resolução. Então vamos lá. Esse exercício agora eu poderia resolver igual eu resolvi o anterior, tá? Mas eu vou resolver de uma forma diferente para abrir o leque aí, tá? A força de repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes que estão a 20 centímetros uma da outra é de 0,030 newton. Esta força aumentará para 0,060 newton se a distância entre as cargas for alterada para... Então veja bem, eu tenho duas situações. A primeira situação eu vou chamar de F1, tá? F1 igual a constante que multiplica o produto dos módulos das cargas, né? Eu vou chamar aqui uma de Qzinho e outra de Qzão. Dividido pelo quadrado da distância. Então aqui a distância é 1. Tranquilo? Na segunda situação, o que eu tenho? Eu tenho F2 igual. O meio é o mesmo, tá? As cargas são as mesmas. Então eu vou repetir aqui. Ó. O que vai mudar é a distância. Agora a distância é 2. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma relação entre as duas equações, tá? Então eu vou fazer assim, ó. F1 sobre F2 é igual. Então agora eu vou colocar aqui as fórmulas, né? A primeira é o quê? A primeira é F1, né? Então é K vezes o módulo das cargas, né? Dividido pelo quadrado da distância. F2 é o K, multiplica o módulo das cargas, certo? Dividido pela nova distância ao quadrado.
Então eu conheço alguma coisa em relação às forças? Conheço aqui, ó. Na primeira situação a força é 0,03. 0,03 ou 0,030. Na segunda situação a força vai dobrar, né? Vai para 0,06. Tudo bem? Agora eu tenho aqui, ó, divisão de fração, tá? Então eu vou manter a primeira. Quem é a primeira? A primeira é K vezes o produto dos módulos das cargas dividido pela primeira distância. Qual que é a primeira distância? 20 centímetros. Então, 20 ao quadrado. Neste caso, eu não preciso me preocupar com a unidade de centímetro, porque eu vou calcular uma nova distância. Então, aí essa nova distância já vai sair em centímetros também. Tudo bem? Se eu tivesse que calcular a força, aí sim, aí eu ia ter que me preocupar, sim, com a unidade, tá? Então, mantive a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser d2 ao quadrado dividido pelo produto de K pelo módulo das cargas. Olha como está ficando fácil agora, hein? Ó. Numerador aqui eu tenho K vezes Qzinho vezes outra carga. Eu vou dividir por isso aqui, ó. Que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então o que vai sobrar aqui, ó? Vai sobrar 0,03 dividido por 0,06. Olha, esse 20 ao quadrado que está dividindo aqui, eu vou passar para cá multiplicando, tá? 20 ao quadrado dá 400, né? Então, isso é igual a quem? Isso é igual à distância 2 ao quadrado. 0,03 dividido por 0,06 dá meio. Meio vezes 400 dá 200. Então, 200 vai ser igual a nova distância ao quadrado, né? Ou seja, distância ao quadrado é igual a raiz quadrada de 200. Raiz quadrada de 200 vai dar aproximadamente 14 centímetros, certo? 14 centímetros. Isso vai nos dar a alternativa C. Tranquilo, gente? Dá para fazer do outro modo também, né? A gente calcularia quanto daria o produto, né, da constante, multiplicado pelo módulo das cargas, né? E substituiria na segunda equação também, igualzinho a gente fez na anterior. Dá para fazer também e a outra dá para fazer dessa forma também, tá? Bom, para a gente finalizar essa primeira parte, vamos resolver esse outro exercício aqui, ó. Dois corpos eletrizados com cargas elétricas pontiformes mais Q e menos Q são colocados sobre o eixo X nas posições mais X e menos X, respectivamente. Uma carga elétrica de prova menos Q é colocada sobre o eixo Y na posição mais Y, como mostra a figura acima. A força eletrostática resultante sobre a carga elétrica de prova, e aí nós temos aqui, ele está falando só sobre direção e sentido, né? Então a gente não vai precisar calcular valores, né? Até porque não deu, né? Mas o que a gente precisa entender é assim, que essa carga Q+, vai interagir com a carga Q-, essa carga Q+, vai interagir com essa menos Q, e essa carga Q- vai interagir com essa menos Q também. Então vai aparecer força elétrica entre eles aí, tá? Então a primeira situação, carga Q+ e carga Q-. Forças, como as cargas têm sinais contrários, então nós vamos ter aqui o que? Força de atração, ó. Eu chamei de Q, de F, né? F menos F, tá? Aí eu pego as outras duas, ó. A menos Q com a menos Qzinho, força de repulsão, ó. Tranquilo? Mesma direção, hein? Tem que passar a linha certinho. E a outra é menos Q com mais Q, força de atração. Então nós temos essa situação. Como é que fica a resultante nessa carga menos Q?
Como aqui forma um determinado ângulo, nós vamos utilizar o método do paralelogramo para construir a nossa resultante, né? Então eu tracei ali as linhas paralelas, passando pela extremidade de menos F2, paralela a F1, e depois paralela a essa força menos F2, passando por F1, aonde cruzou eu vou unir, e aí nós temos a força resultante na carga menos Q, que é horizontal da esquerda para a direita. Então, ó, tem sentido horizontal e tem direção horizontal, né? Desculpa, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Então, a resposta correta aí já é a letra A. Espero que vocês tenham entendido. E não esqueçam, gente, invistam em vocês, tá? Estudem, vale sempre a pena, tá?